Salve família! Trago os melhores palpites para vocês do dia 19 de outubro. Serão 38 palpites para vocês desfrutarem e aproveitarem as melhores análises, beleza galera? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade. E vou trazer para vocês os resultados dos nossos palpites dos dias 17 e 18 de outubro. No dia 17 tivemos 20 palpites com 19 greens e apenas um red, tá? Por 95% de taxa de acertos para este dia. E para o dia 18 o resultado parcial é de 29 palpites com 15 greens até o momento e 6 reds, tá? Temos 8 jogos que ainda estamos aguardando os resultados. Então depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Fechou, galera? Não se esqueçam também, vocês estão aqui no canal, não deixe de se inscrever, também deixe o seu like e não se esqueçam de comentar ao final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites e do nosso canal. Fechou, galera? Então, sem mais enrolação e delongas, vamos para os nossos palpites do dia 19. Bora pra intro! Fala pessoal, vamos começar aqui com nossos palpites do dia 19 de outubro. São 38 palpites, então serei um pouco breve nas análises para o vídeo não ficar muito longo, fechou? Então vamos começar aqui com o jogo 00:05 do Clube Puebla contra o Cruz Azul. Traga essa partida com vitória e empate para fora na Liga MX do México. O Cruz Azul jogando fora de casa tem 62% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Puebla tem 28%. No histórico são 16 vitórias do Cruz Azul, 13 empates e 2 vitórias do Puebla. Em séries, o Cruz Azul vem vencendo a 3 partidas e o Puebla vem a 4 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Cruz Azul em 4 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Cruz Azul venceu e empatou as últimas 6 partidas contra o Puebla. Nos últimos jogos no campeonato, o Cruz Azul ele venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Clube Puebla ele venceu apenas uma partida de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida agora na Austrália, o Newcastle Jets contra o Melbourne City. Traga essa partida na liga e com o mercado de over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Melbourne vem marcando gols a 7 jogos e o Newcastle também. Últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Newcastle Jets, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Melbourne City contra o Western, que foi 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Western Sydney Wanderers contra o Sydney. Traga essa partida na Liga da Austrália com mercado de over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Western vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Western, over do 1,5 gols também em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Shan United contra o Adelaide United. Traga essa partida na National League de Myanmar com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Shan tem um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. O Adelaide ele tem 17%. No histórico são 8 vitórias do Shan, 2 empates e 1 vitória do Adelaide. Verificando a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries o Shan United vem vencendo as 5 partidas e o Adelaide vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros, o Shan venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Shan também vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Daugavpils contra o Riga na Virslīga da Letônia. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Riga tem 82% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Daugavpils tem 28%. No histórico são 24 vitórias do Riga, 4 empates e 1 do Daugavpils. Verificando em séries, o Riga vai marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros, o Riga venceu as últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Riga venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Riga venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Daugavpils venceu apenas uma de 6. Então para essa partida, vitória seca para fora, beleza?
Próxima partida, o Tottenham contra o West Ham United. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o West Ham vem sofrendo gols a 6 jogos e o Tottenham vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Premier League da Ucrânia. O Bolon Borovar contra o Dinamo de Kiev. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Dinamo tem 73% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Obolon tem 28%. No histórico são 8 vitórias do Dinamo, 2 empates e 2 do Obolon. Em séries, o Obolon fora de casa vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Dinamo de Kiev venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Dinamo venceu 2 das últimas 3. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo venceu 3 das últimas 6 partidas e o Bolon venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Duba Russum contra o Shabab Al Ahly Dubai. Traga essa partida na taça dos presidentes dos Emirados Árabes com vitória seca para fora. O Al Ahly tem 84% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Diba tem 11%. Em séries, o Diba vem perdendo as 5 partidas, enquanto o Al Ahly vem marcando a 9 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Al Ahly venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Diba ele não vence a 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Bayer Leverkusen contra o Eintracht Frankfurt. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem marcando a 10 jogos e o Eintracht Frankfurt vem marcando a 7. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Últimos jogos dos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Elite Série da Noruega, o Mod contra o Sandefjord. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Mod vem vencendo a 3 partidas e o Sandef vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em todas as partidas entre as duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Hafnarfjordur contra o Valur Reykjavik. Traga essa partida na Overstade da Islândia com mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico, a média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Hafnarfjordur vem perdendo a 3 partidas e o Valur vem marcando gols a 7 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Hafnarfjordur, over 2,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Hafnarfjordur perdeu para o Breiðablik de 1-0. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Celtic contra o Aberdeen. Traga essa partida na Premiership da Escócia com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem marcando a 10 partidas e o Aberdeen não perde a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Celtic, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Ross County contra o Aberdeen, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Southampton contra o Leicester. Traga essa partida com mercado de handicap de mais 2 para fora na Premier League da Inglaterra. O Southampton tem apenas 41% de probabilidade de vitória jogando em casa, 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Leicester tem 50%. No histórico são 16 vitórias do Southampton, 12 empates e 20 do Leicester. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Southampton vem a 9 jogos sofrendo gols e o Leicester vem marcando a 9. Últimos encontros, o Leicester não perdeu nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença para o Southampton. E jogando na casa do Southampton, também não temos o Leicester perdendo com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Leicester ele perdeu apenas uma partida para o Arsenal com 2 ou mais gols de diferença, enquanto o Southampton não vence nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Então para essa partida, eu separei um handicap de mais 2 para fora, fechou?
Próxima partida, o Ipswich Town contra o Everton. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 2,5 cartões. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos uma média de acima de 2,5 cartões por partida nos jogos das duas equipes. Verificando o nosso árbitro, ele tem uma média de 6 cartões por partida que ele vem aplicando nos últimos 6 jogos. E a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida. Então para essa partida acreditamos que teremos um over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Fulham contra o Aston Villa. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fulham vem marcando há 8 jogos e o Aston Villa vem sem derrotas há 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Fulham, over 1,5 gols em todas as últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Newcastle United contra o Brighton. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 1,5. Verificando os últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Newcastle, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Manchester United contra o Brentford. Traga essa partida na Premier League na Inglaterra com mercado de over 2,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que eles disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 2,5 cartões em quase todas as partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4,5 cartões por partida, tá? São mais de 5 cartões. E o nosso árbitro tem uma média de 6,4 cartões nas últimas 5 partidas que ele apitou. Então para essa partida nós separamos um over 2,5 cartões, fechou? Próxima partida, a Bundesliga da Áustria, o RB Salzburg contra o Altat. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Altat vem perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Salzburg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, também temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tromsø contra o Bodø Glimt. Traga essa partida na Elite Série da Noruega com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Nos últimos encontros, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Tromsø, over 1,5 gols também nas últimas 6 e temos ambas marcam nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Superliga da Turquia, eu trago o Antalyaspor contra o Galatasaray. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Galatasaray vem a 8 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas que eles disputaram. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, o Milan contra o Udinese. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vencem empates há 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Milan, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, ocorre over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Taça de Portugal. Traga essa partida do SU 1º de dezembro contra o Braga. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Braga tem 76% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O 1º de dezembro tem 50%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Braga e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Braga vem sem empates a 5 jogos, enquanto o 1º de dezembro vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Braga em 3 das suas últimas 6 partidas e o 1º de dezembro venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Bournemouth contra o Arsenal na Premier League da Inglaterra. Traga essa partida com vitória e empate para fora.
O Arsenal tem 56% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bournemouth tem 44%. No histórico, 13 vitórias do Arsenal, 2 empates e uma do Bournemouth. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Bournemouth vem sofrendo gols a 9 jogos e o Arsenal vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros, temos vitória e empate do Arsenal nas últimas 6 partidas. Verificando na casa do Bournemouth, o Arsenal venceu e empatou 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Arsenal venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Bournemouth venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Bayern de Munique contra o Stuttgart. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Stuttgart vem empatando a 4 partidas e nos últimos encontros, over 2,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Bayern, over 2,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o AZ Alkmaar contra o PSV Eindhoven. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o PSV vem marcando a 10 jogos, enquanto o Alkmaar vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em quase todas as partidas, foram em 5 das últimas 6. Na casa do Alkmaar, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Breidablik contra o Sandjarna na Universidade da Islândia. Traga essa partida com mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Breidablik vem marcando a 10 jogos e o Sandjarna vem marcando a 9. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida na Série A da Itália, Juventus contra a Lazio. Traga essa partida com mercado de vitória e empate para casa. A Juventus tem 47% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 61% no histórico, 41 vitórias da Juventus, 15 empates e 20 da Lazio. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Juventus não perde há 5 partidas, enquanto a Lazio vem vencendo há 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, vitória e empate da Juventus em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, a Juventus venceu e empatou as últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, a Juventus venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto a Lazio venceu 5 das últimas 6, perdeu apenas uma. Então para essa partida, vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Vila Nova contra o Curitiba. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2,5 gols. Em séries, jogando em casa, o Vila Nova vem marcando a 10 jogos e o Curitiba não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Vitória contra o Bragantino. Traga essa partida com handicap mais 2 para fora. O Vitória tem 41% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Bragantino, 1 empate e 4 vitórias do Vitória. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bragantino vem a 3 jogos empatando. Nos últimos encontros das duas equipes, o Vitória venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Bragantino. Jogando em casa, ele venceu 2 das últimas 4 com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Vitória venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Atlético Goianiense, enquanto o Bragantino ele perdeu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença para o Atlético Mineiro. Então para essa partida, um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, o Internacional contra o Grêmio, o famoso Grenal. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Por que eu separei este mercado? Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais em quase todas as partidas devido a este clássico. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4,5 cartões por partida das duas equipes, tá?
ambas as equipes têm mais de 2 cartões de média por partida. O nosso árbitro ele aplica 6.4 cartões por partida e ele tem uma média de 6.1 cartões amarelos por partida. Então para essa partida, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, fechou? Próxima partida, Go Ahead Eagles contra o Feyenoord. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com vitória e empate para fora. O Feyenoord tem 57% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eagles tem 50%. No histórico são 11 vitórias do Feyenoord, 5 empates e 4 do Eagles. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, jogando fora de casa, o Feyenoord vem marcando gols a 6 jogos e o Eagles vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Feyenoord venceu as últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, ele venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Feyenoord venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Eagles venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain contra o Estrasburgo. Traga essa partida com vitória seca para casa na Ligue 1 da França. O Paris Saint-Germain tem 75% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrasburgo tem 50%. No histórico são 28 vitórias do Paris Saint-Germain, 9 empates e 4 do Estrasburgo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Estrasburgo vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Paris Saint-Germain venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Paris Saint-Germain venceu 5 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, o Paris Saint-Germain venceu 3 das últimas 6 partidas e o Estrasburgo venceu apenas 2. Fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Celta contra o Real Madrid em La Liga da Espanha. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Real Madrid é de 62%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Celta tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em série, jogando em casa, o Celta vem sofrendo gols a 5 jogos e o Real Madrid vem a 5 jogos vencendo. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Celta, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Mirassol contra o Grêmio Novo Horizontino. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, o Novo Horizontino vem marcando gols a 10 jogos jogando em casa. Últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ituano contra o Ceará na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 4,5 gols. Em séries, o Ceará vem marcando gols a 10 jogos e o Ituano vem sem empates a 5 jogos. Perdeu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos, principalmente do Ceará. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida é as brabas na Libertadores. Respeitem as minas, hein? Corinthians contra o Independente de Santa Fé. Traga essa partida com o mercado de casa para vencer a taça. O Corinthians tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Independente de Santa Fé tem 56%. No histórico, o Corinthians jogou apenas uma partida contra o Independente e venceu por 2-0. Em séries, o Corinthians vem vencendo a 4 partidas e o Independente não perde a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o Corinthians vencendo 5 das últimas 6 partidas e o Independente de Santa Fé venceu 3 das últimas 6. Então para essa partida, eu separei casa para vencer a taça, fechou? Próxima partida, Série C do Brasileirão, o Athletic Club contra o Volta Redonda. Traga essa partida nessa final com casa para vencer a taça também. O Atlético tem 57% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Volta Redonda tem 72%. No histórico são 2 vitórias do Atlético e uma do Volta Redonda. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlético vem sem empates a 5 jogos e o Volta Redonda vem marcando gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, o Atlético venceu 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Athletic Club ele venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Volta Redonda venceu 4 das últimas 6. Não perde a 6 jogos. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos uma vitória para casa que vencerá a taça, fechou?
Próxima partida, Copa do Brasil, Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro. Traga essa partida com mercado de under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vem a 7 jogos marcando gols e o Vasco vem sofrendo a 7. Últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou levar vocês agora para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, que o nosso bilhete caipora desta vez é com 6 opções. Separei over gol no primeiro tempo para o Tottenham contra o West Ham, over gol no primeiro tempo para o Molde contra o Sandef George, over 2,5 gols para o Tromsø contra o Bodoglin. Separei over gol no primeiro tempo para o Breidablik contra o St. Jarnan, over 2,5 gols para o Celta de Vigo contra o Real Madrid e, por último, o Corinthians feminino para vencer a Taça Libertadores contra o Independente de Santa Fé. Uma odd total de 3,48 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!